Olá, irmãos. Continuando aqui nossa série sobre a oração do Pai Nosso, nós vimos na primeira parte quem pode chamar Deus de Pai. Quais são as pessoas que podem chamar de Deus de Pai? Vamos recapitular aqui brevemente. As pessoas que podem chamar Deus de Pai são pessoas que fazem parte da família de Deus. Vocês estão lembrados que nós falamos sobre isso? As pessoas que podem chamar Deus de Pai e que pertencem à família de Deus, elas precisam passar pelo novo nascimento. Jesus disse que necessário vos é nascer de novo. E Jesus diz também que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que é necessário nascer de novo? Pode perguntar você aí do outro lado. As Escrituras declaram que todos nós estávamos mortos em delitos e pecados. Todos nós nascemos mortos, sem conexão com Deus, sem interesse por Deus. Não queremos ouvir Deus, não queremos falar com Deus. Achamos que somos autossuficientes e cresce dentro de nós um egocentrismo. Na verdade, ele nasce assim e vai crescendo, né? Então, para chamar Deus de Pai, isso é uma dependência. Isso é uma dependência do Criador, isso é uma dependência de Deus. E nós, por natureza, não somos assim, portanto, preciso sim passar pelo novo nascimento. Aí sim, nós vamos voltar um pouquinho lá em Mateus capítulo 5, onde Jesus disse que as pessoas que podem chamar Deus de Pai são pessoas pobres de espírito. Você se lembra? Elas dependem de Deus. São desesperadamente dependentes de Deus. E hoje nós vamos falar sobre esse nosso. O que implica este nosso na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos? Penso que este nosso implica, primeiramente, união com Cristo. Sem Cristo, meu querido amigo, você não pode se achegar a Deus. O escritor aos Hebreus, falando sobre se achegar ao trono da graça, ele diz: acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançarmos misericórdia em tempo oportuno. E ele está falando de Cristo. Sem Cristo, não podemos, de forma alguma, nos achegar ao trono da graça, porque existe somente um caminho para chegar lá. Para chegar até esse trono da graça é só o caminho. E em João 14, Jesus disse: eu sou o caminho. Portanto, fora de Cristo, ninguém pode se achegar a Deus. Só Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Não tem outro mediador. Não tem outra mediadora. Não existe. Por mais santo, por mais piedosa tenha sido uma pessoa, jamais ela pode ser o caminho para levar outro pecador como ela a Deus. Somente Jesus pode fazer isso. Por isso, este nosso é daqueles que estão unidos a Cristo. Sem Cristo não se pode se achegar a Deus. Mas veja que interessante. Veja como Deus Pai, Deus Filho estão em harmonia. Por um lado, não se pode chegar até Deus sem Cristo. Por outro, não se pode ter união com Cristo sem Deus. Jesus disse, e está registrado em João capítulo 6, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode ir a Cristo se Deus não levar essa pessoa até Cristo. Oh, meu irmão, que alegria para nós quando nós temos essa certeza no nosso coração de que Deus nos levou a Cristo. Você acha que você aceitou Jesus? Claro que não. Você só decidiu por Jesus
depois que Deus levou você até Cristo. Se Deus não fizesse isso, você não uniria a Cristo. Se Deus não fizesse isso, jamais você se manifestaria, o seu coração, a sua boca confessaria Cristo. Jamais. Deus que leva o pecador a Cristo. E é Cristo que leva o pecador a Deus. Portanto, esta pessoa agora, depois de estar inserida na família de Deus, de ter reavido o direito legal, perdido lá no Éden, com o pecado, de ter reavido esse direito legal através de Cristo, agora ela pode dizer, Pai Nosso. Que maravilha! Nós podemos olhar para Deus e ter acesso a Ele através de Cristo e chamá-lo de nosso. Ah, meu irmão, isso é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Então, esse nosso implica união com Cristo, percebe? Agora, penso também que esse nosso inclui a comunhão com outros irmãos. Não inverta a ordem. Nós só podemos ter comunhão com os irmãos se primeiramente estivermos unidos a Cristo. Sem união com Cristo não tem comunhão com os irmãos. Veja bem, essa comunhão com os irmãos agora, ela se justifica porque eu e você nascemos de novo. Nós passamos pelo novo nascimento e esta é uma obra de Deus, é uma obra da graça de Deus. Não é meritória, não, porque vocês se lembram em João capítulo 1, disse que os quais não nasceram da vontade do varão, não nasceram da vontade da carne, mas de Deus. Isso é uma obra de Deus, portanto. Então, união com Cristo leva-nos a ter união com os irmãos. Enquanto o mundo está convulsionado, enquanto o mundo está fazendo manifestações por causa da cor da pele, a Igreja de Deus está em comunhão com os outros, não importa a cor da pele, não importa a etnia, não importa a tribo, não importa a nacionalidade, a conta bancária, o status social, somos irmãos em Cristo. Somos irmãos e, portanto, podemos chamar a Deus de nosso. Isso é maravilhoso quando nós percebemos isso, meus irmãos. E agora, esse nosso também significa, eu penso, exclusividade. É só nosso. É só da família de Deus. Exclusividade. Primeiramente, anote aí para você ver, comunhão com Cristo. Segundo, comunhão com os irmãos. E terceiro, exclusividade. É nosso, é só da família de Deus. É só daqueles que passaram pelo novo nascimento. É só daqueles que estão unidos a Cristo. E esta união com Cristo agora levou-nos a ter comunhão com os irmãos. Quantas pessoas estão orando agora? Estão unidos, orando agora, sabe por quê? Por causa da obra da graça. Essas pessoas talvez nem conhecem umas às outras, não conhecem, mas fazem parte da família de Deus. Por quê? Por causa de Cristo, porque Cristo é mediador, porque Cristo é o caminho, porque Cristo agora nos levou até Deus. Ele morreu para que o direito legal de chamar Deus de Pai fosse reavido. E Ele fez isso por nós. E agora esse nosso, exclusivo, nosso também. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos, nós pensarmos nesta oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, tendo em primeiro lugar essa união com Cristo, essa comunhão com os irmãos e essa exclusividade que é nossa, somente nossa. Não importa agora a denominação, se essa denominação é séria, que crê nas Escrituras somente,
que crê que a salvação é somente pela graça e não vem de obra meritória, então nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Nós estamos unidos, orando uns pelos outros e junto com Jesus chamando agora, tendo a liberdade de chamar Deus de Pai Nosso. Que Deus abençoe você, tá bom? Deus abençoe sua vida. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o vocábulo céus. Até lá, se Deus quiser.